Bom dia, pessoal. Hoje eu vou repassar várias dicas aqui no correr do vídeo sobre alguns sinais que o azulão dá quando ele vai esfriar. Às vezes o pássaro não esfria de uma hora para outra, o azulão. Ele começa dando aquele sinal ali. Se você fizer o que eu vou falar aqui, o pássaro não vai vir a esfriar. Se você insistir, pode ter certeza que o azulão vai esfriar, vai fazer o cocó arrepiar a cabeça aí, pessoal. Acompanhe o vídeo, preste atenção nas dicas que eu vou repassar para que isso não aconteça aí com o pássaro de vocês. E se tiver para acontecer, você consiga aí solucionar, pessoal. Bom, o azulão às vezes ele esfria de uma hora para outra, de repente, quando você dá os encostos, e o outro ferra ali no pé dele, às vezes ele pode esfriar de uma hora para outra, de repente. Mas na maioria das vezes, o azulão ele vai dando o sinal que não está aguentando a pressão. Aí é o momento de você resolver esse problema. De que forma? Às vezes o azulão está cantando demais, você tem uma parede de azulão aí na sua casa, você não colocou eles numa distância adequada e correta de uma gaiola para outra. Consequentemente, o azulão, ele, quando escuta o outro cantando próximo demais, ele tem uma tendência a arrepiar. Tem algumas pessoas que podem falar até aí no comentário: eu tenho aqui em casa, eles cantam próximo um do outro e não acontece isso. Não aconteceu até agora, pessoal, mas se você insistir aí, pode ter certeza que vai acontecer. O azulão é dessa forma, quando ele não está aguentando a pressão do outro, ele costuma abaixar um pouco o canto. Isso significa que ele está ouvindo o outro cantar muito próximo. Se você tiver aí um azulão na sua casa ou uma parede de azulão e ele estiver cantando e estiver baixando a tonalidade do canto, é o momento certo para você afastar o outro, colocar a gaiola do outro um pouco mais longe. Se você deixar o outro que está abaixando a cantoria, ele vai baixando, baixando até que ele vai arrepiar ali a cabeça, vai fazer cocó. E quando ele faz isso aí, se o azulão não for fêmeo, se você não tiver uma fêmea, fica muito mais difícil. Os meus aqui, eles cantam direto, cantam satisfatoriamente, não tem esse problema porque eu utilizo a distância correta. Não fico aproximando muito os azulão. Se você ficar aproximando demais, vai acontecer isso aí. A distância que eu utilizo aqui em casa é um na frente aqui, na sala, e o outro lá na cozinha, lá atrás. Dessa forma aí eu não fico aproximando os dois, eles cantam direto. Sempre tem disputa de azulão, um cantando e o outro respondendo. De dia, de manhã, à tarde, aí à noite, sempre tem cantoria de azulão. Agora, se eu for aproximando demais, ou se eu fizer o procedimento de emparelhamento dos dois, de gaiola próxima aí numa distância de 5, 6 metros, ou digamos, no mesmo cômodo da casa, às vezes até um numa sala, tem essas casas que tem uma sala e tem a segunda sala. Se você colocar aí, também dá certo, um numa sala e o outro na outra sala. Mas caso um dos dois esteja baixando o canto, começar a baixar a tonalidade do canto, eu indico você afastar um pouco mais. Outra coisa que identifica que o azulão não está aguentando mais a pressão do outro é quando ele começa a cantar de carretilha. Quando o azulão está na disputa de canto mesmo, ele canta no açoite, como esses meus estão cantando aí, cantando forte, cantando e dobrando, cantando e dobrando. Quando ele não está aguentando mais a pressão, ele começa a dar umas carretilhas. Isso é outro sinal aí. Se você tiver na sua casa com o azulão e ele começar a dar as carretilhas, a pareia, né? Tá todos os dois cantando, a disputa de canto, igual os meus estão aí, um cantando e o outro respondendo de açoite. Se você tiver dois azulão aí, um começar a cantar de escorrida não, de carretilha, eu indico você separar mais também. Isso aí são alguns sinais que o azulão dá quando ele não está aguentando a pressão do outro, pessoal. Isso aqui são dicas que eu estou repassando aí para você solucionar e evitar que seu azulão venha a esfriar. Agora, caso contrário que você quiser insistir, pode insistir aí. Agora o resultado vai ser esse que eu estou falando. Seu azulão vai esfriar um para o outro, vai começar a arrepiar aí a cabeça, fazer o cocó. Se você não tiver uma fêmea para suspender ele, se ele não for femeiro, alguns azulões são de cantoria, cantam bastante, mas não são femeiro. Esses azulões que não são femeiro, quando ele esfria, aí fica complicado para suspender ele. Você consegue, mas demora bastante. Quando ele é femeiro, se você tiver uma fêmea aí, você deixa ele dormir aí à noite junto da fêmea. Se ele for muito femeiro mesmo, no outro dia ele já está pronto novamente. E se você não tiver uma fêmea, que tem algumas pessoas que criam o azulão, mas não cria a fêmea. É igual eu já falei em outros vídeos, o galo de Campina, eu não indico de forma nenhuma você criar galo de Campina com fêmea. Galo de Campina afemeado aqui em casa eu não quero de forma nenhuma. Eu já falei, vou falar novamente. Se me der um galo de Campina afemeado, eu só quero para abrir a porta da gaiola e soltar, pessoal. E não adianta, não indico ninguém estar criando. Se você não reproduz
O galo de Campina, se você fizer a reprodução do galo de Campina, tá certo. Mas se você não faz a reprodução do galo de Campina, para que danado você vai querer uma galinha fêmea dentro de casa junto a seus galos de Campina? Não adianta, isso não vai ajudar seu pássaro, só vai estragar. O que vai estimular seu pássaro a cantar é você fazer o manejo certo, é você fornecer a alimentação certa, é você fornecer uma boa suplementação vitamínica e você ter outro ou às vezes um só mesmo, você consegue obter o resultado satisfatório. Mas se você quiser uma pareia, um vai estimular o outro a cantar, não precisa ir de fêmea. Agora o azulão é um pássaro que você tem que ter uma fêmea dentro de casa. Tem que ter uma fêmea, a fêmea é tipo uma carta. Eu tenho aqui em casa uma fêmea, eu vou até repassar uns vídeos depois de como você colocar a fêmea no azulão de forma correta. Que o azulão ele é um pássaro, como eu já falei em outro vídeo. Teve uma pessoa que chegou até no comentário e falou: azulão não é covarde não. Pessoal, eu crio azulão e galo de Campina e outras espécies de pássaros. Eu crio aí desde os 9 anos de idade. Eu tenho 40 anos. Faz 31 anos que eu crio azulão. Azulão é um pássaro covarde, não adianta não. Se você não souber nem colocar a fêmea nele direito, às vezes só você colocando a fêmea nele, você já esfria o pássaro. Azulão não é um pássaro de confiança. Eu falei em outro vídeo, vou falar, já cheguei até aqui em casa, às vezes até 30 azulão de uma vez só, pessoal. 30, não é 3 não. Eu sei o que é azulão. Azulão é covarde. Azulão, ele tá fogoso ali cantando, brigando demais. Você dá aqueles encostos, coisa que eu não indico. Você tá encostando um pássaro com o outro, seja ele aí azulão, papa capim, galo de Campina, não indico você tá colocando para brigar. Mas o azulão, às vezes você dá aqueles encostos, ele se pega ali, um ferro o outro, de repente você vai dar outro encosto novamente, ele já faz o cocô. Um pássaro desse é um pássaro covarde, pessoal. Passarinho tem que ter fibra e tem que segurar aquela fibra ali. A fibra do azulão é mais na fêmea, é por isso que eu falo. Eu tenho aqui em casa a fêmea, tá lá atrás ela, mas eu nem encosto, que não precisa, que eu sempre mantenho eles aí na distância adequada. Ele não vai estar esfriando aí, um se intimidando com o canto do outro. E se na sua casa também dá para resolver antes do pássaro chegar a esfriar, dessa forma que eu falei para você aí. Quando você perceber que seu azulão diminuiu um pouco a cantoria, isso quer dizer, e o outro não, se um diminuir e o outro permanecer cantando na mesma tonalidade aí, isso quer dizer que o que diminuiu já está começando a se entregar, pessoal. Está começando a esfriar. A forma de você resolver é afastar ele mais um pouco, para ele ouvir o outro cantando um pouco mais distante. Se você insistir, ele vai arrepiar aí. E se você não tiver a fêmea, aí às vezes é como eu falei, tem que saber colocar a fêmea também. A azulão é tão covarde que às vezes você vai colocar a fêmea nele, em vez de solucionar, vai esfriar mais ainda. Outra coisa também, se o azulão não for fêmea e você for tentar colocar, você tem um azulão aí na sua casa, preste atenção, outra dica aí também, pessoal, que eu vou repassar para você observar. Se você tiver aí na sua casa um azulão bastante cantador, só tem um só, não tem dois, você vai colocar fêmea nele imediatamente aí. Se seu azulão não for fêmea, ele vai esfriar só você mostrando a fêmea, porque ele não é fêmea. A fêmea de azulão não é para todo tipo de azulão, só para o azulão fêmea aí, pessoal. Estou falando isso porque tem várias pessoas que sabem e tem várias pessoas também que não têm o conhecimento. Estão começando na criação ou às vezes até cria e não sabe disso. A fêmea é só para azulão fêmea, não é todo azulão que aceita uma fêmea do lado não, pessoal. Você primeiramente tem que observar. Como é que você vai fazer? Você vai colocar a fêmea piando no celular de longe. Se ele ficar animado, aí você vai colocar a fêmea. Se ele nem se importar, não adianta nem você colocar a fêmea, que você vai esfriar